Unidade temática, revisão do segundo bimestre. Conteúdo: a reorganização a partir do colonizador. A formação social no novo mundo amazônico. O espaço amazônico paraense. Habilidades: compreender sobre o processo de organização da região pós-colonizadores. Compreender como ocorreu o processo de ocupação da região e conhecer os novos sujeitos enviados para a região da Amazônia. Compreender o processo de criação do estado do Grão-Pará e Maranhão. Olá, queridos alunos do sexto ano. Bom revê-los aqui. Bem, a aula de hoje nós falaremos sobre 3 temas: a reorganização a partir do colonizador, a formação social do novo mundo amazônico e o espaço amazônico paraense. Epa, peraí, mas a gente já estudou isso, não é? Exatamente. Portanto, a aula de hoje, na verdade, ela será o início de um processo de revisão já do conteúdo do segundo bimestre. Como vocês perceberam, nós vimos esses 3 assuntos em cada videoaula passada, ainda um pouquinho antes das férias, né? Mas hoje, a partir de hoje, nós teremos a oportunidade de acompanhar de pertinho esse processo de aprendizado de vocês. Vamos trocar juntos, vamos fazer exercício. Na aula de hoje, na videoaula de hoje, eu vou, na verdade, indicar os pontos principais desses assuntos, igual eu fiz na última revisão. Mas nós voltaremos, tá? Nas videoaulas passadas. E essa é a hora. O que vocês tiverem de dúvidas, nós estaremos aqui para ajudar, tá bom? Então vamos lá para a aula de hoje. Bem, sobre o tema 1, que é a reorganização a partir do colonizador, eu separei 3 vertentes principais, 3 temas principais, que foi o processo de dominação e ocupação do território. Separei as capitanias hereditárias e as missões religiosas. E por que eu separei esses 3 primeiros assuntos para chamar a atenção de vocês? Bem, vocês sabem, a gente estudou na unidade passada sobre o processo de ocupação do primeiro homem, as teorias, né, do primeiro homem no território, as fases da pré-história da Amazônia e a chegada dos portugueses na Amazônia. Nós sabemos que, não só dos portugueses, né, dos europeus de um modo geral, que vieram espanhóis, logo depois vieram italianos, japoneses, vocês sabem. Mas como o Brasil ele foi dividido, né, justamente pelas capitanias hereditárias, parte ficou com a Espanha e parte ficou com Portugal. Apesar de a Amazônia em si ter ficado a maior parte do seu território ter ficado com os espanhóis, após o Tratado de Madrid, que houve uma certa aliança entre portugueses e espanhóis. Os espanhóis, que já tentavam há muito tempo, né, alencar, entrar nesse território aqui da Amazônia, eles conseguiram finalmente, e eles que tinham todo um plano de colonização, de processo de ocupação do território. É por isso que quase todas as vezes que nós falamos de ocupação do Brasil, né, nesse processo de exploração e colonização, a gente lembra dos portugueses. Mas nós não podemos esquecer que os espanhóis, os holandeses, italianos, japoneses também tiveram sua contribuição, tá, gente? Bem, falando sobre esse processo de colonização, o primeiro passo foi justamente criar essas capitanias hereditárias aí, que nós vimos na videoaula 2, que tentava dividir esse território justamente para impedir que um entrasse no território do outro e conseguisse as riquezas, né, das quais eles estavam, que sempre foi o objetivo principal
das grandes navegações, que seria encontrar metais preciosos, mas nós sabemos que a primeiro momento eles não encontraram, então eles passaram a explorar as drogas do sertão, lembram? Mas depois eles viram que eles podiam alencar um processo de desenvolvimento agrícola, e para isso se precisaria de mão de obra, né? E divisão territorial, onde cada um tivesse seu espaço e produzisse dentro desse seu espaço. Essas capitanias geralmente tinham donos chamados donatários, né? Só que, como eu falei para vocês, por mais que tivesse um plano de produção agrícola, seria necessário a mão de obra para a produção agrícola, né? E a primeiro momento essa mão de obra foi ocupada pelos indígenas que já estavam aqui, e é aí que começa todo um processo de dominação e ocupação desse território, a dominação mais visando conseguir essa mão de obra, né, desse indígena. Então tiveram 4 processos em que eles buscavam dominar o indígena de forma que ele trabalhasse para eles, né, nessa produção. Também dentro desse processo de dominação do indígena, um grupo, né, ou vários grupos englobados nas missões religiosas, que foram muito importantes. Os europeus, eles conquistavam muito dos territórios com o discurso de que eles estavam levando a salvação para os povos que não tinham conhecimento de Deus, de salvação, de religiosidade. E no caso de Portugal, né, a maior parte da Europa, todos eram bem ligados ao catolicismo. Então, mesmo quando eles vieram nas primeiras embarcações, sempre tinha um representante religioso. E dentro disso, algumas missões religiosas também vieram para cá e também tiveram seu papel muito importante. Essas missões religiosas, nós sabemos que tinham 4 principais grupos, né, que eram os capuchos, os carmelitas, os jesuítas e os mercedários. Aqui na região amazônica, a principal atuação foi dos jesuítas. Os jesuítas, eles eram até bem mais organizados do que os próprios colonos, né? É por isso que nós vimos também que existia muito conflito entre eles, né? Porque os jesuítas, eles conseguiram convencer os indígenas de que o trabalho, na verdade, seria uma forma de atuação do homem, de forma que ele agradasse a Deus, né? Então era papel do homem trabalhar, se esforçar e fazer com que crescesse o seu território. Isso era quase que um agradecimento. Então a maior parte dos aldeamentos e descimentos que nós veremos no próximo vídeo, né, ou no próximo slide, eles conseguiam fazer com que os indígenas trabalhassem de bom grado, né? Muito com essa ideia que a catequização trouxe para os indígenas, de que eles estariam, na verdade, não num processo de dominação, igual os colonos faziam. Tipo, obrigavam os indígenas a trabalhar porque eles tinham apenas que trabalhar. Já os jesuítas, né, todo o grupo das missões religiosas, não, traziam um sentido porque que o indígena tinha que trabalhar. Era por isso que as aldeias religiosas eram super desenvolvidas, pouco se havia conflito dentro das aldeias, né? E também era o local onde era mais fácil conseguir a mão de obra. Tudo isso nós estudamos na unidade passada, e vejam como é o reforço, um processo todo. Isso é muito importante vocês perceberem, que tudo é parte de um processo. Cada coisa que aconteceu antes alimentou o que acontece hoje. Bem, vamos para o próximo slide para relembrar. Eu falei para vocês no vídeo anterior que existiam 4 processos de dominação dessa mão de obra indígena, que foi a primeira usada nas atividades agrícolas no processo de colonização do Brasil. Bem, sobre essas 4, nós temos os descimentos, nós temos o aldeamento,
nós temos a Guerra Justa e a Tropa do Resgate. Ah, tia, a gente já viu isso. Sim, queridos, vocês já viram essas 4 coisas, esses 4 processos de dominação. Mas é muito importante a gente sempre estar relembrando para não esquecer qual a característica de cada um. É claro que na videoaula 2, é uma aula exclusiva desse tema, eu exploro um pouquinho mais sobre a característica de cada um. Inclusive, nós voltaremos nessa aula, faremos exercício, conforme eu falei para vocês. Mas vamos só relembrar rapidinho algumas das características diretas de cada um desse processo. Bem, o que era o processo de descimento? O processo de descimento é quando o colono ia lá com o indígena e o convencia de descer para sua aldeia. E qual era a sua aldeia? Que eram os aldeamentos. Eram justamente essas vilas controladas pelos religiosos. Os aldeamentos eram os principais locais onde se conseguia a mão de obra indígena, igual eu falei para vocês no vídeo passado, porque eles davam uma motivação diferente, geralmente ligada à religiosidade, para esse indígena ter um sentido do porquê que ele era importante a sua mão de obra dentro do processo de colonização. Diferente dos colonos que só impunham a questão do trabalho indígena. O que era a Guerra Justa? A Guerra Justa foi um decreto assinado pelo rei de Portugal que permitia que o colono justamente obrigasse, né, esse indígena a trabalhar. Como o Brasil passava por um processo de colonização, o discurso reforçado era de que quem não estava ajudando no processo, na verdade, estava fazendo com que o país retrocedesse. E isso não poderia ser aceito, entendeu? Então, o decreto da Guerra Justa vinha justamente assim, tipo, tu não quer me ajudar, então eu vou impor de que tu seja caçado, que tu seja escravizado, porque tu tá atrapalhando o processo de colonização do Brasil. Era justamente mais ou menos isso, um discurso muito furado, né, se a gente parar um pouquinho para pensar. E por fim, tinha a tropa de resgate. O que era a tropa de resgate? Uma das formas que os colonos encontravam de dominar os indígenas era a seguinte: conforme eles chegavam e ocupavam o território, nós sabemos que não existia uma única etnia indígena. Não existe, né? Até hoje, porque os indígenas ainda ocupam grande parte do território, principalmente da Amazônia. Nós sabemos que ainda há muitas etnias. E antigamente não era diferente, na verdade existiam muito mais etnias do que hoje, né? Etnias, inclusive, que foram extintas por conta da chegada desses europeus, né? Trazendo doenças, trazendo guerras e brigas, enfim, todas as coisas que a gente já estudou. Mas, conforme eles vinham chegando, essas tribos, né? Essas aldeias, elas se deslocavam para um outro lugar. E o que acontecia? A tribo que já estava nesse outro lugar, que tinha uma cultura, uma tradição totalmente diferente dessa que invadiu o seu território, fazia com que eles começassem a brigar entre eles, né? Tipo, imaginem o seguinte, eu sempre dou esse exemplo para vocês em sala de aula. Eu tenho minha casa, você tem a sua casa. De repente chega uma pessoa e ocupa a tua casa. Aí tu tem que sair da tua e tu vem pra minha casa morar? Como é que acontece isso? Será que eu vou gostar? E se fosse ao contrário? Se eu tivesse a minha casa, você tem a sua casa, alguém vem e invade a minha casa e eu vou morar na tua casa? Será que teus pais, será que tu ia gostar de eu tomar teu quarto, de eu tomar tua casa? Ninguém ia gostar, né, gente? Então foi mais ou menos isso que acontecia. Uma briga entre eles e geralmente quem perdia essa briga, né? Era aí que entrava o papel da tropa. Que ela ia lá,
bem boazinha e dizer assim, olha, é o seguinte, eu tenho um lugar para te oferecer, do qual tu pode ganhar casa, trabalho, alimentação, um lugar bom para ti, que não tem onde ficar, né? E qual era esse lugar? Era justamente os aldeamentos. Então a tropa do resgate, ela ia lá e tentava fazer também esse processo de convencimento, mas nem sempre era um processo de convencimento. A maioria das vezes eles pegavam esses indígenas e simplesmente escravizavam, levavam para trabalhar nas suas comunidades agrícolas. Sobre o próximo tema, que é a formação social no novo mundo amazônico, tema da videoaula 3 que nós temos, fala ainda sobre esse processo de dominação e ocupação. O colonizador percebeu que não bastava apenas a produção e exploração das riquezas, né, naturais que o Brasil tinha, ele precisava de fato ocupar esse território, principalmente o território amazônico, que nós sabemos que por sua vastidão e diversidade sempre chamou muita atenção de outros países, e foi o que aconteceu. Outros países começaram a invadir a Amazônia, o território brasileiro de um modo geral, para tentar ocupar também e tomar esse domínio dos portugueses e dos espanhóis, principalmente, né? Exemplos disso nós temos os franceses, os holandeses, irlandeses, que tentaram adentrar, principalmente pelo norte do Brasil, né, que é onde fica a região amazônica, e tentar tomar esse território como seu. E para evitar que isso acontecesse, os colonos começaram a incentivar a vinda de alguns grupos e a ocupação, a instalação desses grupos nos territórios de modo efetivo. Dentre esses grupos estavam os nobres, que eram grandes famílias, grandes donos de terra em Portugal, que passaram a receber um incentivo da coroa, como por exemplo títulos de nobreza, para que eles viessem para a Amazônia, se instalassem e passassem a produzir, né? Ter suas plantações, seu processo de uso dos recursos naturais que o Brasil tinha, justamente como uma forma de incentivo e ocupação desse território. Nós também temos os açorianos, que eles participavam de uma ilha, né, próxima aqui do Brasil, que também tinha um conhecimento muito bom sobre essas produções. Temos os degredados. Os degredados eram como que eu posso dizer para vocês, eram condenados por crimes diversos, né? Então, como pena, eles deveriam vir para cá e trabalhar. E por mais que eles estivessem pagando suas penas, né, nós vimos, por exemplo, na videoaula, que alguns deles ocupavam até cargo de militar, cargos importantes, né? O importante era que eles viessem para cá e se instalassem. E aí que entra o quarto grupo, que eram justamente os militares, que eram responsáveis pela segurança desses nobres que vinham para cá. Além de outras funções que eles faziam, que nós também falamos com detalhes na videoaula 3. Por fim, o tema 4, que é o Espaço Amazônico Paraense, que fala mais precisamente sobre a criação do estado do Grão-Pará e Maranhão, né? Nós sabemos que o Grão-Pará e o Maranhão por muitos anos esteve meio que separado do restante do Brasil, porque ele tinha uma ligação direta com Portugal, era uma colônia direta. Tanto que logo depois ele vai ter uma atuação muito importante dentro das medidas de Marquês de Pombal, que também vinha de seus decretos
e suas ordenâncias diretamente de Portugal, até no processo de adesão, né, que são assuntos que vocês vão ver só no 7º ano. O Grão-Pará e o Maranhão foi o último a realmente aderir esse processo de independência do Brasil, justamente porque ele estava diretamente ligado com Portugal. E ele tinha um objetivo, uma importância econômica, principalmente, muito grande com Portugal, porque era aqui que existiam os portos e a maioria das exportações partiam daqui. Por isso que é importante. E nós vimos também nessa videoaula 3 o processo de separação, quando foi que ele deixou de ser Grão-Pará e Maranhão, que era só um estado, e se separou, ficou apenas Maranhão e Pará, Grão-Pará no caso, né? O porquê que isso aconteceu, é por isso que nós vamos voltar na videoaula 3 por fim, fazer os exercícios e vamos tirar todas as dúvidas que vocês tiverem e já se preparar para um processo de exercício de revisão, tá bom? Até a próxima aula, eu espero que tenha ficado tudo bem entendido para vocês. Relembrando que essa aula, na verdade, ela é só um primeiro passo, um primeiro caminho para o processo de revisão de vocês desse conteúdo do 2º bimestre. Eu espero que tenha ficado bem entendido e espero vocês também na próxima aula. Até logo!